João capítulo 15, versículo 1 até o 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, querido, para a nossa reflexão, para a nossa edificação pessoal. Um pouquinho sobre essa palavra, mas eu quero destacar 2 versículos aqui que nós lemos desse Evangelho de João capítulo 15, o versículo 7 e o versículo 8, que Jesus disse assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que Jesus está falando aqui, está se colocando como uma videira. A videira, eu e você sabemos que é uma vide, que é uma árvore, uma planta, uma árvore que gera uvas, né? Típico em Israel, eles viviam da colheita das uvas. E Jesus se coloca como essa videira verdadeira, e dizendo que o seu Pai, Deus, é o lavrador, e que eu e você somos os ramos dessa videira, somos a extensão dessa videira. Nós sabemos, querido, que a igreja não é a videira, e muitos querem usar essa palavra para dizer assim: olha, eu não preciso estar na igreja, eu preciso estar em Jesus, porque a videira não é a igreja, a videira é Jesus. Só que muitos esquecem de dizer que Jesus está na igreja, e a igreja está em Jesus. E muitos esquecem que a igreja foi fundada por Jesus, e que o corpo de Cristo é a igreja. Não tem como eu e você estarmos em Jesus e não estarmos na igreja. Não tem como nós estarmos na igreja e não estarmos em Jesus, porque tudo está entrelaçado, tudo está ligado. Amém? Se alguém dizer para você assim: eu não preciso estar na igreja não, o importante é estar com Jesus, a pessoa está muito equivocada, querido, porque ela precisa estar na igreja, porque a igreja é de Jesus, e foi Jesus que fundou a igreja, que hoje está virando uma moda. As pessoas querem servir a Deus do seu jeito, e servir a Deus fora da igreja, dizendo que estão com Cristo, que não precisa congregar. Agora a Bíblia deixa inúmeras passagens dizendo da importância da comunhão, da importância de você congregarmos, da necessidade de estarmos juntos na presença de Deus. O que acontece na congregação, na comunhão? Quando nós nos congregamos, nos ajuntamos, acontece comunhão, relacionamento, amor, frutificação, edificação, acontece crescimento espiritual, exortação, despertamento, acontece encorajamento. N coisas acontecem em nosso meio pelo fato de estarmos aqui como igreja, por fazermos parte da família de Deus. E uma coisa principal que acontece em nosso coração, uma esperança por Jesus, pela eternidade. Se eu perguntar para você, você está aguardando Jesus? Você vai falar: pastor, é claro que eu estou aguardando Jesus. E aonde que nós aguardamos Jesus? Dentro da arca, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. É nesse lugar que nós estamos seguros, esperando o nosso Salvador. Essa é a esperança da nossa alma. Amém? Talvez a esperança para uma pessoa que não tem Cristo, que não se entregou para Ele, seja o próximo presidente do Brasil. Para nós também há uma esperança que mude essa situação da nossa nação. Mas a nossa esperança real não é essa. A nossa esperança real é um dia estar com Cristo na eternidade. Enquanto estamos aqui, não podemos também ter uma visão fatalista de que tudo vai piorar, que nada vai melhorar, ainda que a Bíblia deixa claro
que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria e que os acontecimentos viriam, mas eu e você, como filhos de Deus, e como nós vivemos um caráter messiânico, nós imitamos Jesus, nós temos que ter sempre uma perspectiva de amor e de verdade, de que as coisas vão melhorar. Não, querido, vivendo uma fé fingida, ou então tendo uma utopia, não, mas crendo que em Deus até o impossível acontece, amém? Crendo que em Deus até o impossível pode acontecer em nossas vidas. Agora, tudo isso só vai acontecer, só vamos nos relacionar, só vamos ter comunhão, só vamos viver uma verdadeira fé em Deus, espelhar essa vida de Deus, se nós estivermos nele, se nós estivermos com Ele, se nós estivermos na igreja. Não se nós estivermos na igreja, se nós formos à igreja. Não é formos à igreja no sentido de ir à igreja, é no sentido de ser a igreja, amém? Que aqui na igreja, irmão, que é um prédio, a igreja somos nós, então eu e você dentro desse prédio somos igreja, e fora dele continuamos sendo igreja, no trabalho continuamos sendo igreja, na rua, em todos os lugares, nós somos igreja, porque nós esperamos o amado da nossa alma. Agora o que Jesus está falando aqui em João 15 é muito importante, irmão. E eu aconselho você pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez nas suas leituras bíblicas, você passar por esse capítulo. Pelo menos uma vez por semana, tire um tempo da sua leitura e leia João capítulo 15. Se você quiser ler o capítulo 14, para complementar com o 15, é melhor ainda. Quando você estiver lendo a Bíblia, separe um tempo entre as suas leituras e leia sempre esse capítulo, para você lembrar que sem Jesus nada você pode fazer, para você e eu lembrarmos que sem Jesus nós não somos nada, para nós lembrarmos que nós devemos estar nele sempre, sempre, sempre nele, porque nós somos galhos dessa videira, e o fruto se dá nos ramos. Fora desse lugar, irmão, não tem fruto, fora desse lugar não tem bênção, fora desse lugar não tem vida, fora desse lugar não há esperança. Nós cantamos aqui o louvor Maranata, né? Vem Jesus, Maranata é vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, estar nele. Por isso que Paulo fala, irmão, quando vocês se reunirdes, haja entre vocês cânticos espirituais, adoração, comunhão, haja entre vocês edificação, porque nós estamos aguardando o Senhor, nós estamos aguardando o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pai. Por isso, querido, que diante das aflições da vida, dores, sofrimentos, enfermidades, angústias, perseguições, frustrações, nós olhamos para Jesus, porque a nossa esperança está nele. Nós esperamos uma terra, uma pátria poderosa, nós esperamos uma terra eterna, não viveremos para sempre nessa terra caída. O propósito de Deus é nos levar para junto de si e restaurar todas as coisas, amém? Restaurar todas as coisas em nossa vida, em nossa volta, porque assim Jesus começou na cruz o seu propósito, e assim ele vai terminar na sua vinda. Nós precisamos nos posicionar com relação à videira verdadeira. Preste atenção nisso aqui, querido. Eu e você precisamos nos posicionar. E como nos posicionamos? Com atitudes, com escolhas e convicções em Deus. Ora, se Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, Deus é aquele que cuida dessa videira. Se nós estamos enxertados nesta videira, nós somos galhos por onde os frutos se dão, nós estamos debaixo do cuidado de Deus, debaixo do poder das mãos de Deus, para que eu e você não venhamos perecer, mas venhamos desfrutar do cuidado do Deus eterno e de amor, para que em nossas vidas e por nossas vidas haja fruto. E é tão interessante que Jesus diz: se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, nós pediremos tudo o que nós quisermos e nos será feito. Mais ainda, nisto, por causa disto, porque nós estamos nele, porque a palavra dele está em nós, porque nós oramos segundo a sua vontade, porque nós fazemos a sua vontade, nisto, por causa disto,
o Pai é glorificado. Por causa disso, eu e você damos muitos frutos. E por causa disso, eu e você seremos discípulos de Jesus. E as pessoas vão olhar a nossa vida e vão ver a diferença, porque nós estamos ligados a Ele, porque nós permanecemos nele. Agora, irmão, quando nós falamos de permanência em Deus, muitos deixaram de permanecer, muitos deixaram de caminhar na presença de Deus, muitos se afastaram, se entristeceram por uma coisa ou outra, alegando isso ou aquilo, ou justificando com aquela desculpa ou aquela situação, e abandonaram o caminho da fé, colocando situações como barreiras. Antes de entrar aqui, só para dizer isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 31, e é um cântico de vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a enfermidade, a dor, a luta, a prova, o desemprego, a desilusão, as dores, os conflitos, a discórdia. Irmão, a lista não tem fim. Paulo resumiu aqui. Paulo está falando que eu e você estamos diante do amor de Deus, e diante destas coisas, diante destas situações, diante desses problemas, nós somos mais do que vencedores. Hoje, irmão, se as pessoas buscam a Deus por coisas, e que não é errado, mas as pessoas buscam a Deus por coisas, e elas recebem uma vitória, elas fazem um cântico de vitória, por aquilo que elas receberam de bom, uma bênção tão grande de Deus, e devem fazer mesmo e glorificar a Deus por isso. Mas quando nós olhamos para o cântico de vitória da Bíblia, não é por coisas, é por Ele, é porque Ele fez, é por saber que Deus é por nós. Sabe por quê, querido? Porque eu e você, nós passamos por tribulação, nós passamos por angústia, perseguição, por fome, por nudez, por perigo, por espada, por dores, enfermidades. Só que a grande questão não é só porque nós passamos, mas nós sabemos que, mesmo estando diante das adversidades, Deus é conosco, e Deus nos faz mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Deus nos faz mais do que vencedores diante de todas as adversidades da nossa vida, porque Deus é por nós. Aleluias! Deus é por nós. Agora a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora o mais interessante, querido, que é aqui onde eu queria chegar: se Deus é por nós, e quem será contra nós? Por que muitas coisas nos separam do amor de Cristo? Se eu e você somos de Deus, nós estamos em Jesus, Jesus é a videira, eu e você somos os ramos, os galhos que estamos nele, recebemos dele a vida, dele vem a seiva do Espírito, vem a alegria, o fruto do Espírito, vem a graça, vem a unção. Por que muitas vezes nós não permanecemos? Por que muitas vezes nós não conseguimos dar continuidade no fervor e na vida espiritual e fazer a obra de Deus e frutificar? Por que muitos, queridos, já abandonaram a fé e já foram embora seguindo após esse mundo? Por isso que Paulo está dizendo, está perguntando na verdade, no cântico de vitória: quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, querido, a tribulação separa muitos do amor de Cristo. A dor, a enfermidade separa muitos do amor de Cristo. A prova, a luta, sabe,
separa as pessoas do amor de Cristo. O perigo, a espada, a fome separa os homens de Cristo. Significa, querido, que essa pessoa jamais esteve nele. Significa que esse homem, essa mulher jamais esteve nele. E se esteve, esteve por causa de alguma coisa, não esteve por causa dele. Não esteve nele, e nem para ele, e nem por ele, e nem para ele. Mas esteve por si, para si próprio, para a sua própria vontade. Por isso nós falamos de posicionamento, permanecendo e pertencendo a Ele. Irmão, todos nós aqui, isso começa no Éden. Nós precisamos sentir que nós fazemos parte de um pertencimento. Adão, quando estava no Éden, em algum momento da sua vida ele se sentiu sozinho. Ele não pertencia, ele pertencia a Deus, é claro. Ele tinha comunhão de Deus. Mas ele precisava de alguém à sua altura, porque Deus estava além dele. Por mais que ele era a imagem e semelhança de Deus, mas ele era criatura. Ele precisava de alguém à sua altura. Então Deus cria dele, Deus tira a mulher. Alguém que pudesse estar na mesma sintonia, que tivesse a comunhão da sua própria identidade de caráter. Alguém que pudesse falar com ele na mesma dimensão, porque Deus estava muito além da sua dimensão, ainda que Deus estava com ele na comunhão. E aí veio toda a raça humana, e todos os homens têm o desejo de pertencimento, de comunhão, de relacionamento. Eu e você não conseguimos ficar sozinhos, não conseguimos viver só. Nós precisamos ter comunhão com as pessoas, interagir com as pessoas, ter amizade com as pessoas. Ficar só não é bom, irmão. Ninguém gosta de ficar sozinho. Alguém gosta de ficar sozinho? Ninguém gosta de ficar só. Nós temos necessidade do outro, do pertencimento, de pertencer para alguém, ou a uma comunidade, de estar junto, ter comunhão, ter relacionamento, ser percebido no meio dos outros. Agora, eu quero voltar essa palavra totalmente para Jesus, porque o que Jesus está falando aqui não é só de pertencimento, mas é de relacionamento. É relacionamento que nós precisamos, e relacionamento com Jesus, porque o que Jesus está falando aqui é de comunhão. Sabe, querido, permanecendo em Cristo na realidade, não meramente na aparência. É permanecer em Jesus na realidade da sua pessoa, na realidade do dia a dia, de quem Ele é, caminhando com Ele, vivendo a sua palavra, caminhando de acordo com a vontade dEle, pelo Espírito dEle. Não é permanecendo meramente na aparência. Sabe que muitos crentes, eles permanecem meramente na aparência com Jesus. Eles permanecem dessa forma, aparentemente. Aparentemente não funciona. Só funciona quando nós pertencemos a Ele, e quando nós permanecemos nele na vida real, na realidade da pessoa de quem Jesus é. Só dessa forma vai funcionar. Só dessa forma nós vamos viver a fé, a verdadeira comunhão com Deus e o relacionamento com o Senhor. Só dessa forma as coisas vão funcionar em nossa vida como igreja. Só dessa forma a porta vai se abrir, só através do relacionamento. Irmão, quando nós lemos Apocalipse 3:20, eu e você sabemos que é a última carta da igreja. Se você ler Apocalipse de 1 ao capítulo 3, Jesus está enviando uma carta para João, que está exilado numa ilha chamada Pátimos, o último apóstolo que sobrou. João recebe a visão de Jesus, ele é convidado na verdade para subir no céu. Ele vai em espírito e Jesus revela para ele o final de todas as coisas, o tempo do fim. E naquela revelação, antes de falar do fim, ele fala da igreja. Ele mostra todas as fases que a igreja viveu e a última fase que ela estava. Se você ler Apocalipse capítulo 3, antes de chegar no 4, você vai ver a igreja de Laodiceia. Uma igreja que fala que é rica, que pode tudo, que tem tudo, mas Jesus diz para ela: você nada sabe, você não vê que você é uma desgraçada, cega, pobre, nua. Jesus usa essas palavras para aquela igreja.
porque ele estava do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, e ninguém abria a porta para ele. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E o problema não era nem com a batida, era com a voz dele, que ninguém ouvia a voz dele. Mas meu Deus, se a igreja de Jesus, ele que a constituiu, morreu por ela, derramou o seu sangue por ela, ele está do lado de fora dela. E o pior, ele está batendo e chamando e ninguém escuta. Ninguém ao menos abre a porta e diz: Senhor, pode entrar, a casa é sua. Chegou na sua casa, irmão, a porta estava fechada, você chamou e ninguém abriu? Mete o pé, meu irmão, arrebenta com a fechadura. Só que Jesus não faz isso. Jesus não faz isso, irmão. Ele é tão cavalheiro que mesmo os homens fechando a porta para ele, ele não arromba a porta. Ele é cavalheiro, irmão, ele bate. Só que muitos fecharam a porta para Jesus. E quando nós falamos disso, fechar a porta, nós estamos falando de relacionamento. Porque Jesus disse, querido: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim. Agora, ter as palavras e estar nele são coisas diferentes. Tem gente que tem a palavra, irmão. Tem gente que tem a Bíblia. Ter a palavra é uma coisa. Ter uma palavra e estar nele é outra. O bom é que nós temos a palavra e estejamos nele. Aí se completa. Agora, ter só a palavra, mas estar nele, não adianta nada. O que Jesus está falando? Se vós estiverdes em mim. Se vós estiverdes em mim. E se vós estiverdes em mim, é condição. É condição, é submissão. Estar nele é uma condição que ele requer. E existe um se. Se você estiver em mim, se você permanecer em mim, se você estiver comigo, se você desejar estar em mim, e se você for para mim, é condição, submissão, minha e sua. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar para Jesus. Porque Jesus está chamando eu e você, sabe para quê aqui, irmão? Para relacionamento. Não é para outra coisa. Jesus está nos chamando para relacionar, para nos relacionarmos. Se você estiver em mim, e por que eu preciso estar nele? Para ter relacionamento, para ter comunhão, para que o amor dele encha o meu coração, para que o Espírito dele me dê convicção, me dê graça, me dê fé e me sustente de pé. Eu preciso estar nele. Isso é condição, irmão. Fora disso não tem como viver. E João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer, nada. Irmão, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Lembra desse louvor? Quem já provou dele, longe dele, não pode viver. Quem já entrou nele, dele não pode sair. Agora, isso é condição, e a condição que Jesus impõe, entre aspas, porque no Jesus não impõe nada, ele faz um convite, porque ele diz: se vós estiverdes em mim, é uma condição, é você que escolhe, é você que decide, é você que deseja. Se você estiver em mim, diante dessa condição, é o primeiro passo para o relacionamento, é o primeiro passo para nos relacionarmos com o coração de Jesus. Agora você percebe que existe aqui nesse versículo 3 coisas pelo menos. A primeira é a condição para estar nele. A segunda ele vai dizer assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Primeiro, estar nele. Estando nele, eu estou no relacionamento. Estando nele, eu estou na comunhão. Estando nele, eu estou no amor, estou no Espírito. Estou na graça. Estando nele, eu estou na esperança. Porque estar em Jesus é estar na vida. Estar em Jesus é ter sobre si o amor de Deus. A primeira condição que ele põe é estar nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. No segundo passo que Jesus diz das suas palavras é a aceitação da minha parte, é a permissão que eu dou
para que a sua palavra venha mudar o meu caráter e o meu coração, para que a sua palavra venha guiar os meus passos, iluminar o meu entendimento, para que eu possa entender a vontade de Deus. Primeiro, estar nele, isso é condição. Segundo, as tuas palavras estarem em nós, é aceitação. Aceitação é a permissão que eu dou. Eu aceito e permito a vontade dele, porque não é mais a minha palavra, é a palavra dele. Não é mais o que eu acho, é o que ele acha. Não é mais o que eu penso, é o que ele pensa. Não é mais o que eu só desejo, mas é o que ele deseja. Porque os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Porque os sonhos dele, os planos dele são mais altos do que os meus e os seus. O terceiro passo, que nós muitas vezes não percebemos, querido, ou a terceira condição, mediante o que Jesus falou conosco, ainda está no versículo 7. Se vós estiverdes em mim, relacionamento, as minhas palavras estiverem em vós, é a condição de aceitação, a permissão que eu e você damos, para que Ele possa mexer em nossa vida. E a terceira coisa, se isso acontecer, se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito. E aqui Jesus entra, querido, aqui Jesus entra na oração. Porque pedir não é oração? Pedir não é petição? Não é oração? Não é desejo? Não é vontade? Não é colocar diante de Deus aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso para a minha vida? Se você estiver em mim, permanecer em mim, se as minhas palavras entrarem em você e provocar a mudança que eu preciso provocar em você, você vai entender o meu propósito em sua vida e você vai passar a pedir, orar, e tudo que você pedir vai ser feito, vai ser entregue, vai ser determinado, vai ser consumado, porque você está entendendo quem eu sou, você está vivendo um relacionamento na minha presença, você está compreendendo a minha voz e o meu amor. Percebe, irmão, em um versículo apenas, Jesus disse: pedireis tudo o que quiserdes. Sabe, querido, o pedir sempre vem por último, e nós não fazemos isso primeiro. O pedir aqui nesse caso sempre vem por último. Nós vamos receber a resposta, mas o pedir vem por último, irmão. Eu vou provar para você na Bíblia. Eu provo na Bíblia. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele pediu primeiro ou agradeceu? Ele agradeceu, irmão. Ele invocou o reino. Ele disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado, exaltado, eterno, santo, vivo Deus, o único, excelso, sublime. O Senhor não está no céu, o Senhor é eterno. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós estamos na terra, mas eu quero a intervenção do teu reino. Eu quero a direção do Senhor. Eu quero o mover do reino na minha vida. Eu quero que o reino movimente a minha vida para o teu propósito. Venha o teu reino. Seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Jesus começa a oração e ensina a oração com o louvor e o agradecimento, e desejando pelo reino na terra. Não desejando pelo reino da terra, desejando pelo reino na terra. Não desejando pelo reino da terra, entendeu? Desejando pelo reino dos céus na terra, não é desejando pelo reino da terra na terra. Agora, quando Jesus disse: você precisa estar em mim, você precisa, as minhas palavras precisam estar em você, eu preciso ir nele, a palavra dele precisa estar em mim. E aí tudo que eu pedir para ele, ele vai conceder. Por quê? Porque o pedir vem por último. Por quê? Porque eu peço verdadeiramente e sou atendido verdadeiramente. E por que eu sou atendido por Jesus? E por que ele diz que tudo ele vai fazer?
Sabe, irmão, que muitos usam esse texto aqui para a teologia da prosperidade, irmão. É esse versículo 7 que os teólogos da prosperidade usam. Tá vendo? Se você pedir tudo para Jesus, tudo que você pedir, Ele vai fazer, irmão. Ah, é? Ele vai fazer? Você está nele? Você está nele? As palavras deles estão em você? Existe um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade? Será que Jesus pode dizer sim para mim e para você? Será que Jesus pode dizer sim para as nossas atitudes? Será que Jesus pode dizer sim para o nosso caráter? Será que Jesus pode dizer sim para as nossas decisões? Será que Ele pode dizer sim para as nossas vidas? Para o nosso testemunho de fé? Ele pode dizer sim? Será que Ele pode responder às nossas orações? Ou simplesmente eu posso pedir tudo que Ele quiser e eu vejo Ele como um gênio da lâmpada mágica e eu faço 3 pedidos e Ele me abençoa? Porque na teologia da prosperidade é assim, irmão. Vive do jeito que você quiser e pede que Deus te dá. Faz um sacrifício, leva lá, faz um sacrifício que Deus dá. Não é assim. Biblicamente não é assim. De forma sadia, relacional, não é assim. Jesus nos chama para um relacionamento. Sem relacionamento, irmão, não tem resposta de oração. Sem relacionamento não tem resposta de oração. Você precisa estar nele, permanecer nele. As palavras dele precisam ecoar na nossa alma para fazer a diferença, de maneira que o meu pedido seja atendido. O meu pedido só é atendido por causa da intimidade do relacionamento com Cristo, irmão. Isso traz um sim às nossas orações. Deixa eu falar para você, irmão, você é pai, você é mãe. Você sabe que o seu filho precisa? Sim ou não? Todo pai e toda mãe sabe que o filho precisa, não sabe? Seu filho não vai chegar em você e falar: pai, aqui meu tênis está rasgado. Tem filho que chega e fala: irmão, ô pai, o senhor não está vendo que meu tênis está rasgado? Vai ter que arrancar a sola, será possível? Você sabe que o seu filho precisa. Nem sempre o seu filho vai pedir para você, porque você, pai, já sabe. Aliás, Jesus disse assim, Ele disse assim: olha, você sendo pai, sendo mal, a concepção de mal aqui é que nós somos vendidos ao pecado, a humanidade é caída. Vós sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Por acaso, se seu filho pedir um peixe para você, você vai dar uma pedra? Ou vai dar uma serpente para ele? Não, você vai dar o pão, vai dar o peixe. Aí Jesus diz assim: quanto mais o vosso Pai Celestial, quando você pedir para Ele, Ele vai dar para você o Espírito Santo. Ele vai dar para você a porção da sua presença. Ele vai dar a partícula da sua glória na sua alma. Ora, se eu e você sabemos que os nossos filhos precisam, nós não vamos dar a Ele? Por quê, irmão? Pensa um pouquinho comigo. Pensa um pouquinho. Irmão, se você sabe que o seu filho precisa, você não vai dar? Você acha que Deus, que sabe de todas as coisas, conhece a minha vida e a sua vida, Deus não vai dar? Tem coisas, irmão, que eu e você não precisamos nem orar, o Senhor já vai nos dar. Sabe por quê que o Senhor vai nos dar? Por causa do relacionamento, por causa da comunhão, porque eu e você estamos em Jesus, porque as palavras de Jesus estão em nós. Não vai precisar nem pedir, querido. Aquilo que nós precisamos, Deus vai dar, porque há um relacionamento, há uma intimidade com Ele. Aleluias! Ele sabe das nossas necessidades. Mateus capítulo 6, Jesus está falando das necessidades: comer, beber, vestir, necessidade. Quando Jesus termina de falar da necessidade, até faz uma comparação: olha, está vendo aquele lírio do campo? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Nem o rei mais rico, mais pomposo, mais sábio que passou pela terra se vestiu como um lírio do campo, como uma florzinha, uma ervazinha que logo morreu. Jesus faz uma comparação. E Jesus diz assim: olha,
o vosso Pai sabe o que vós necessitais. Só que quando Jesus fala sobre todas as necessidades humanas, comer, beber, vestir, ele finaliza em Mateus 6,33. Mas buscai, pois, primeiro o reino dos céus, e todas estas coisas que ele acabou de falar, comida, bebida, necessidades, vos serão acrescentadas. Percebe, querido, que tudo prioriza o céu na Bíblia. Tudo prioriza o reino de Deus na Bíblia. Não prioriza a terra, prioriza o céu. Quando eu e você, irmão, priorizamos o céu enche a nossa vida. Quando eu e você invocamos o céu muda a nossa história. Quando eu e você desejamos pelo céu, o céu intervém na nossa situação. A nossa necessidade de estar nele na igreja. Porque se nós não estivermos na igreja, nós não estamos em Jesus. O pastor não fala isso, porque Jesus que é a videira, não é a igreja. Mas a igreja é de Jesus, irmão. E Jesus está na igreja. A necessidade da comunhão, de estar na igreja. Agora, quando nós falamos disso, para que realmente a nossa oração e o nosso pedido aconteça, é necessário relacionamento. Quem não quer relacionamento com Jesus, irmão, esquece mudança de vida, esquece transformação de coração, esquece bênção de Deus. Se nós quisermos viver um relacionamento com Jesus só aparente, nada vai acontecer em nossa vida. Irmão, o evangelho é sobrenatural, o evangelho é transformador, o evangelho é revolucionário para a nossa alma. Mas tudo parte de um relacionamento com o Senhor. Fora disso nada acontece. Fora disso vai ser apenas religião. Fora disso vai ser apenas letras mortas, ainda que ela é viva. Mas ela é viva e ela se manifesta pelo Espírito, não pela carne, não pela intelectualidade. Eu não posso ler a Bíblia, ter apenas como um livro de conhecimento ou de história e ler com o intelecto, com a razão. Eu preciso absolvê-la pela fé, compreendê-la no Espírito e vivê-la na graça. Aleluias. Por isso requer-se um relacionamento com Ele. O relacionamento vai demandar tempo, irmão. Vai demandar submissão, a condição que Ele nos dá para nos rendermos a Ele. Vai ter um momento de porta fechada, particular com Deus. Vai ter um momento onde você vai ter que se voltar para Ele, vai ter que se render para Ele, para que as coisas aconteçam, para que a porta se abra. Por quê, querido? Não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Com Deus não é pela carne, é pelo Espírito. Se for pela carne, nada acontece. Com Deus é pelo Espírito. E pelo Espírito vai demandar a nossa submissão. Temos que estar nele. Fora dele nada acontece. Temos que estar nele. Diga para o seu irmão aí: você precisa estar nele. Você precisa estar nele, irmão. É a sua necessidade. Diga para ele: as palavras dele precisam estar em você. As palavras dele precisam estar em você. Quer que a oração seja ouvida? Quer pedir tudo que você deseja e quer que Ele conceda para você? Tenha comunhão com Ele. Que as palavras dEle ecoem na sua alma para fazer a diferença na sua vida. Irmão, quando nós olhamos para esse texto de João capítulo 15, tudo está convergindo para Jesus, em Jesus e por Jesus. Nada para nós. E quando ele está falando sobre isso, do relacionamento, da comunhão, que eu preciso estar nele, Jesus está falando sobre isso por um motivo: para que eu e você demos fruto. Nisto sabereis, conhecereis que sois os meus discípulos. E nisto é glorificado o vosso Pai que está nos céus. Nisto Deus é glorificado, que deis muito fruto. E o que é o fruto? É a diferença de quem está com Deus. É a diferença de quem vive na presença de Deus. É a diferença de quem recebe de Jesus, de quem está nele, de quem recebe dele, de quem tem comunhão com ele e permanece nele, de quem permanece na sua presença, permanece na sua comunhão. Agora, para permanecer, nós precisamos estar na igreja. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns.
Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a congregação aqui é a igreja. Não deixando de estar na congregação. Sabe, querido, porque o perigo de deixar e de se afastar é o esfriamento, é a lerdeza espiritual. Romanos 12, 1 e 2, 11 e 12 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Ele está requerendo um fervor. Irmão, é igual você colocar água para ferver, ou qualquer coisa para ferver. Aí quando começa a ebulição, aquela ebulição, é essa ebulição que o Espírito Santo quer fazer dentro da nossa vida. Ele quer mover as suas águas dentro de nós, para que eu e você sejamos fervorosos, ferventes, servindo ao Senhor no Espírito, perseverantes na oração, pacientes na tribulação. Quem não passa por tribulação? Pacientes na tribulação e perseverantes na oração, sabendo que o Senhor está no controle das nossas vidas e nada nos separará do amor de Cristo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós estamos permanecendo em Jesus, estamos permanecendo na sua presença. A Bíblia diz, querido, que quando eu e você vamos a Deus, nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo. O sacrifício, ele vai para que haja o quê? Uma entrega para Deus. Os sacrifícios que eram feitos era para que Deus recebesse. O animal morria. Agora o sacrifício vivo que eu e você somos, o que deve morrer não somos nós, mas é o eu, a nossa vontade, as nossas paixões, as decisões equivocadas, o caráter que muitas vezes está com deficiência, as atitudes que estão erradas, as convicções erradas. O sacrifício é esse. Quando nós vamos para o altar é para isso. Vamos com a nossa razão, com a nossa convicção, chegamos diante de Deus. Lá Deus nos queima com a sua glória e as coisas começam a mudar em nossas vidas. Nós pensamos que era daquele jeito. Não, não é daquele jeito. Nós achávamos que era por aqui que era para ir. Deus diz: não, não é por aí, é por aqui. E as coisas começam a mudar. Por quê? Porque nós fomos queimados no altar. Queimados no altar. A nossa consciência começa a mudar, o nosso coração começa a mudar, as nossas atitudes começam a mudar. Mas como que isso se dá na prática? Deixa eu falar para você, irmão. De culto em culto, de oração em oração, de comunhão em comunhão, de leitura da palavra em leitura da palavra, de fé em fé, de amor em amor, de conhecimento em conhecimento, de entrega em entrega, de sacrifício em sacrifício, de rendição em rendição, de estar em Jesus o tempo todo e de as palavras do Senhor estarem em nós o tempo todo. As coisas começam a mudar. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Transformação de glória em glória, mudanças que acontecem interiormente por estarmos na sua presença, para compreendermos a sua vontade, para vivermos o seu propósito. Amém? Amém ou não amém? Efésios capítulo 4, versículo 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Como? Que novo homem é esse? A recriação interior que o Espírito fez em nós e está fazendo diariamente, irmão. Que o Espírito de Deus está conosco. A Bíblia diz aqui que eu e você fomos revestidos do novo homem, que segundo Deus foi criado verdadeira justiça e santidade. Tem mais, Colossenses 3, 10 e 12 diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Ele está falando de algo interior.
mas que vai ser percebido pelo exterior. O revestimento foi de dentro para fora. Irmão, isso é tão poderoso. Adão, quando estava no Éden, ele olhou para Eva, ela estava nua. Ele olhou para ele viu que ele estava nu, ele ficou com vergonha. Mas espera aí, antes do pecado, Adão não tinha vergonha de Eva e nem dele. Eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas quando a malícia entrou, a nudez entrou por dentro. A nudez entrou por dentro e ele olhou para fora. Quando ele olhou para fora, ele viu que ele estava nu. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, e vos vestistes do novo, que se renova pelo conhecimento, segundo a imagem de Deus que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Fomos revestidos interiormente, para que nós não possamos ver as vergonhas pelo lado de fora, mas viver com uma consciência santa, com um coração puro na presença de Deus, porque nós estamos permanecendo na presença de Jesus. Amém? Nós estamos permanecendo em Jesus, querido? Permanecendo na sua presença. Jesus disse assim em Apocalipse 16:15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Essa nudez que faz referência a uma vida sem Ele, a uma vida longe dEle, a uma vida sem um relacionamento com Ele, sem a comunhão com Ele. Nós precisamos estar na videira. A vida só vem para a nossa vida se estivermos na videira. Quebra o galho, irmão, de uma árvore, deixa lá. Depois de 2 dias você vai lá ver. Ele já está seco, porque ele foi desmembrado da sua fonte. Se eu e você estivermos longe de Jesus, secaremos e morreremos. Por isso nós temos a necessidade de estar na sua presença. Se estiverdes em mim, relacionamento. Se as minhas palavras estiverem em vós, é a aceitação da minha parte para que a vontade dele intervenha em minha vida. Eu vou pedir tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo, e vai ser feito. Só que deixa eu falar, querido, não vai precisar você pedir não, porque Deus já sabe, porque você tem relacionamento com Ele. Amém? Você acha que eu não sei o que os meus filhos precisam? Antes dele pedir, na medida do possível, né, irmão? Na medida do possível, eu ajudo, eu concedo para ele. Agora, Deus não tem medida de possível, irmão. Deus faz até o impossível, se preciso for, para mim e para você. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Aleluias. Permaneça em Jesus, querido. Permaneça em Jesus. Esse é o segredo da nossa vitória, amém? Permaneça em Jesus, esse é o segredo da resposta da nossa oração. Permaneça em Jesus, esse é o segredo de estar aceso, ligado. Esse é o segredo de estar vivendo o reino de Deus. Peça que o reino possa mover a sua vida para o propósito de Deus a cada dia. Permaneça na presença de Jesus. Não arrede o teu pé, não olhe para trás, não mude a sua convicção, esteja nele. Olhe para Jesus, olhe para frente. A vitória, querido, é sua. O Senhor fez-nos mais do que vencedores já. As lutas vêm, os impedimentos vêm, as dores vêm, as dificuldades estão aí, mas eu e você somos mais do que vencedores, porque assim Ele o fez na cruz. Por mim, por você, Ele venceu. Amém? E quem nos separará do amor de Cristo? Nada vai nos separar desse amor, querido. Esse amor é maior do que tudo. Esse amor vale a pena. Esse amor nos conquistou. Esse amor nos resgatou, nos salvou. Nada é maior do que Ele. Ele está acima de todas as coisas, porque Deus é por nós. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer o Senhor por essa noite. Abra o seu coração. Diga: Senhor, eu quero permanecer na Tua presença a cada dia. Jesus, eu quero permanecer na essência do Espírito Santo. Eu quero permanecer na essência do Seu amor, da Tua presença, Pai. Eu quero desfrutar desse relacionamento íntimo e poderoso na Tua face. Esse relacionamento onde o Espírito Santo fala comigo, nesse relacionamento onde o Espírito Santo revela o teu coração, nesse relacionamento onde o Espírito Santo me move para o teu propósito e me ensina a tua vontade. Ah, Senhor, nós queremos que a tua palavra esteja em nós, que a tua palavra, Deus, possa produzir o fruto em nossas vidas, iluminar os nossos passos, nos dar a cada dia as diretivas, as direções para o teu propósito, Senhor. Nós queremos permanecer na tua face, porque nós sabemos, ó Deus,
Sabemos, Pai, que muitas vezes nem pediremos, mas por causa do relacionamento, por causa da comunhão e da fé e do amor, nós seremos atendidos, a resposta virá, a bênção virá, a porta será aberta e o favor do Senhor está sobre as nossas vidas. Isto é graça, pois estamos no Senhor e nós queremos, como filhos, ó Pai, a cada dia dar frutos, fazer a diferença, para que outros desejem por Ti, para que outros vendam a nossa vida messiânica, outros vendam a nossa vida de serviço, de fé e de amor, possam desejar por Ti e possam anelar estar na Tua presença e permanecer no Senhor da mesma maneira. Assim nós oramos e cremos, ó Pai, e Te adoramos, entregamos este culto para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Senhor, do Espírito Santo, seja abundantemente derramado sobre as nossas vidas. Nós dizemos graças a Deus por Cristo e pelo Evangelho.